Pronto, então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira Masterclass da Uninasal Sobral, com o tema Tecnologias no Cuidado de Feridas e Estomias. Eu fico muito feliz de estar aqui abrindo os Masterclass de 2023.1, que vai ser uma rotina mensal, tá? Então vocês vão ser convidados mensalmente para poder participar desse processo de conhecimento com convidados. E hoje nós vamos estar lançando 2 projetos, que é o Sponsor e o Ser Mais Empreendedor. O Sponsor são pessoas renomadas, de referência dentro da nossa área de formação, né? Então a gente sempre chama enfermeiros que têm conhecimento específico de alguma área e que sejam para vocês referência de inspiração, tá? Então hoje eu tenho a honra de convidar 2 enfermeiras que participam desse processo, né, junto conosco, na construção de conhecimento na área de coberturas, que aí vocês aproveitem o máximo desse conhecimento. E o projeto Ser Mais Empreendedor, nada mais justo do que chamar empreendedoras para poder inspirar vocês para serem enfermeiros e empreendedores. Tá? Então, os alunos matriculados no 5º semestre fazem a disciplina de empreendedorismo e no final dessa disciplina eles têm que desenvolver um projeto, né? E esse projeto pode ser lançado, né, para concorrer a uma premiação financeira pelo Grupo Ser Educacional. Então, todos os alunos do 5º semestre fazem essa disciplina de empreendedorismo e vai construindo esse olhar, porque ser empreendedor ou você nasce ou você desenvolve. Tá? Então, aqui nós ajudamos vocês a também desenvolverem o olhar empreendedor. Então, eu vou chamar aqui as minhas colegas enfermeiras, Cláudia Galdino, nossa sponsor, enfermeira de Sobral, né? Tem uma honra, porque já bebi desta água, né, Cláudia? Fui aí também inspirada pela Cláudia como enfermeira, né, para sermos de um olhar empreendedor e sempre fazer algo diferente da nossa profissão. E aí eu convido também a enfermeira Elisiane para ser parte, né, desse projeto. Eu digo que juntas, elas são pioneiras, né, nessa parte do empreendedorismo. Né, empreendedorismo feminino, empreendedorismo na saúde e na enfermagem, que é uma bandeira que nós defendemos arduamente. Né, porque nós, enfermeiros, como classe, somos orgulhosos de ter, né, na nossa região 2 enfermeiras que alavancaram esse olhar do empreendedorismo, que era algo novo, né, para nós como profissão, um olhar muito clínico, e a gente vê que nós temos vários espaços. Né? Então, ganhar esses espaços basta ter um olhar diferenciado. Então, aproveitem desse momento, façam perguntas, participem, porque este momento de Masterclass é para ser uma demonstração e uma degustação de conhecimento. Tá bom? Então, aproveitem. Agradecer, né, a Uninasal pelo convite, de ser sponsor, né, de ser colocado assim como destaque de referência nessa posição de sponsor, né, depois eu fui ver o significado disso, né. Tem várias traduções, né, porque é uma palavra inglesa e uma das traduções que mais se encaixa é madrinha, né, a gente está hoje amadrinhando de alguma forma o curso de enfermagem da Uninasal nesse sentido. Então, obrigada pelo convite, Tami. E há algum tempo a gente pensava nesse momento com vocês, né? Essa fala, essa apresentação, e a gente só esperando o melhor momento, que de fato é agora, né? E aí a gente está aqui do meu lado, eu trouxe a Elisiane, que é minha colega de profissão, trabalha comigo no Hospital Regional Norte, né? Há muitos anos, dividindo o serviço de estoterapia de lá, porque nós estamos em estoterapia do Hospital Regional Norte, agora em agosto, 10 anos de estoterapia, o HRN. Ela é minha sócia, né, de um projeto muito legal ligado ao empreendedorismo, que a gente ousou lançar voos ano passado, em agosto do ano passado, que é a loja Radical de Saúde. Se vocês não seguem, vocês já podem seguir. Inclusive, uma série de produtos que a gente trouxe aqui para demonstrar para vocês, eles são tecnologias, eu vou nem dizer produtos, mas eu vou dizer tecnologias, eles são tecnologias que tem nesse espaço, né? E a gente trouxe aqui para estar compartilhando também com você.
A nossa conversa hoje é sobre tecnologias que a gente utiliza dentro da área da geoterapia, que é a nossa seara de conhecimento, na verdade, né? E aqui eu quero passar minha palavra para a Elisa, então, se apresentar para vocês, só para vocês conhecerem ela. A gente tem um grande diferencial em relação à outra, né, Elisa? É muito na dela, é muito caladinha, né? Muito discreta. Eu já falo um pouco mais, né? Eu já me comunico assim, mais ela é mais na dela. Então, eu vou dar esse espaço aqui só para vocês terem a oportunidade de também conhecer, né? Que é uma riqueza, né? Uma riqueza toda, é uma riqueza ser sócia dela, é uma riqueza trabalhar com ela, é uma riqueza ter a amizade dela. Só vocês se aproximando para vocês conhecerem a pessoa que ela é. Olá, boa noite a todos. Boa noite. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje, junto com a Cláudia, ela me convidou a participar desse momento. Como ela disse, já era algum tempo que havia falado, outras tentativas, né, e tal. Mas agora foi o momento adequado para que a gente viesse e ela me convidou para vir junto com ela para apoiar na apresentação das tecnologias. Como a Tami falou, né, esse contato de vocês com o empreendedorismo é muito importante. Isso vai estimulá-los, né, a querer, a desejar alçar novos voos, fazer coisas novas. E é como a Cláudia sempre diz, o empreendedorismo, eu comecei com ela lá no Hospital Regional Norte, desenvolvendo o empreendedorismo, não é, Cláudia? Nós empreendemos diariamente dentro do serviço público, fazendo o diferencial naquilo em que a gente se coloca à disposição para realizar, certo? E esse ano já temos esse ano não, foi ano passado, temos um novo passo, que foi a abertura da Revitalize Saúde. E aqui nós trazemos um pouco do que é a Revitalize, do que nós dispomos lá e, claro, fazendo parte desse momento para apresentar a vocês essas tecnologias também, certo? Então, aproveitem o momento, a Cláudia traz aqui algumas discussões muito ricas relacionadas à nossa área de atuação e também aproveitem para conhecer um pouco do que a gente traz aqui para vocês nessa noite, certo? Muito obrigada a todos, passo a palavra para a Cláudia. A gente teria várias questões para falar nessa noite, só na palavra da Tânia, né? Por exemplo, a gente vai aprender. Não é que tem pessoas que têm perfis que nascem empreendedores, tem pessoas que desenvolvem isso, mas todo mundo pode empreender. A gente pode empreender porque, na verdade, todos nós podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos. A ideia é essa. Então, o que acontece? Vocês têm a oportunidade, vendo aqui a Tami falar, né, de ter uma disciplina que te prepara para o empreendedorismo. Quando, semana passada, lá na apresentação do Sebrae, que a gente foi premiado enquanto modelo de negócio pelo Sebrae 2023, com o selo diamante de qualidade empresarial. E a gente estava num painel com outras mulheres, falando sobre empreendedorismo, e a gente dizia, a nossa formação na graduação, ela é muito técnica, então a pessoa sabe fazer lá tudo o que precisa fazer, funciona, faz um catéter, faz isso, aquilo, mas em matéria de gestão, de gerir, a gente sai muito verde, a gente nem entende, não sabe por quê. Não consegue saber precificar, né? Eu tenho um colega que hoje está terminando estonoterapia, que é a nossa especialidade, que é quase contente que eu cobro uma visita domiciliar, tem que você ter ideia. Ou se não, um enfermeiro mesmo, né? Que às vezes não sabe quanto vai cobrar por um acesso que vai fazer, né? De graça é que não dá mais para a enfermagem trabalhar, sabe? Um pouco, porque todo mundo precisa se posicionar de uma forma melhor assim, até para a gente acabar com aquela imagem da gente como algo muito caritativo, isso e tudo mais. Quem sabe, no outro momento, a Tami nos chame aqui para o Masterclass sobre empreendedorismo, a gente traz o nosso modelo de negócio construído até aqui para compartilhar com vocês. Mas a noite hoje é para a gente falar de tecnologia. Eu trouxe aqui algumas definições bem clássicas do que é tecnologia no cuidado da saúde. Inclusive, com essa primeira definição... Com essa primeira definição aqui do Ministério, com essa... Nem tá aí. A minha tem que estar travada, viu? Aqui tá bom. Deu? Com essa primeira definição
definição que a gente tem aqui da Organização Mundial de Saúde é uma verdade, que a tecnologia em saúde é a aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. Tudo na área da saúde tem relação com o uso de tecnologia. Aí também eu trouxe para cá, para complementar esse conceito, 3 tipos de tecnologias que são amplamente utilizadas na área da saúde e que, na verdade, foram propostas por um sanitarista brasileiro, entendeu? Que é tratar a tecnologia dentro da sua amplitude como uma tecnologia leve, aquilo que a gente utiliza que é leve, mas não é tipo mais caro ou mais leve de peso, não tem nada a ver com isso, eu vou explicar para vocês. Uma leve dura ou simplesmente uma tecnologia dura, isso é uma definição de Henry. Eu trouxe, inclusive, uma definição dele do período que ele fez essa proposta metodológica e que é tão atual nos nossos tempos. Ele aponta para a gente que a tecnologia leve, por exemplo, ela tem a ver com a relação de vínculo. Por exemplo, uma pessoa que chega na unidade básica de saúde, que de referência à unidade básica de saúde, é aquela que representa para a gente o maior uso de tecnologia leve. O acolhimento, aquele momento de acolhimento, aquilo é uma tecnologia, porque é um método de trabalho, mas é uma tecnologia leve. Então, o acolhimento ele é muito peculiar à atenção primária à saúde, e aquele paciente, ele chega ali, aí faz a ficha, vai fazer a ficha, vai fazer acolhimento. Aquele momento é para ele entendido de relacionamento com uma tecnologia leve. Então, tudo que a gente faz na área da saúde é tecnologia, agora vai mudando assim, digamos assim, dentro dessa graduação. Algumas tecnologias vão ser mais duras, ou seja, de maior impacto tecnológico, e outras mais simples, mas não tão menos importantes. Isso foi mesmo só para estar classificando assim, encaixando cada um no seu nicho para você entender melhor. A escuta qualificada, isso é tão discutido na atenção primária à saúde, a escuta qualificada. Então, quando você ouve, você está ali dando ouvidos, né? Você está utilizando uma tecnologia leve de cuidado. Inclusive, tem muito profissional na área da saúde enfermeiro que traz essa proposta metodológica para os trabalhos dele, de conclusão, de monografia e tudo mais. Isso é muito interessante. A humanização não é estranha, dizendo que o ser humano tem que ser humanizado, mas, enfim, está dentro da tecnologia leve. Há uma outra definição que ele traz para a gente, a tecnologia está entre leve e dura. Nem é leve, nem é dura, mas está nesse intermediário. Nessa tecnologia, ela diz respeito aos saberes bem estruturados que operam o processo de trabalho em saúde. Por exemplo, os protocolos institucionais é uma tecnologia que é dura, não é tecnologia leve, não é tecnologia dura, né? Por exemplo, é uma tecnologia leve e dura, aquela o profissional que é o seu saber científico, é aquilo que você construiu dentro da sua formação. Quando você é enfermeiro, está lá atendendo o paciente, você vai dar orientação em relação ao cuidado com os pés, olha, as unhas têm que ter corte, você chega para ele e vai dizer. Então, também tem qualificação que você está falando para ele, porque é tudo teu conhecimento científico, né? Então, cortar as unhas quadradas, não corte o canto das unhas, né? Não passe lixo nos pés. Quando você está nessa relação com ele de orientação, você de fato está sistematizando um saber que você foi adquirindo durante toda a sua formação para repassar para ele um conhecimento que de fato é científico. E se ele observar, ele vai ter resultados. Mas na frente ele não vai ter um pé rachado, na frente ele não vai puxar uma pele que está seca no calcanhar, enfim. E isso se enquadra para ele como uma tecnologia leve e dura. Os protocolos assistenciais, nós estamos aí na nossa, tem uma série de protocolos, né? Protocolo de CEP, protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, protocolo que está dizendo para nós de prevenção de lesão por pressão. Então, quando você observa aquele protocolo todo esquematizado, coloca o fio transparente, exemplo, se estiver dentro do protocolo, dos calcantes, estão sempre pesados, tudo isso é uma tecnologia, a ação. Eu não estou falando do produto, porque quando a gente vem pensar no produto, é um outro tipo de tecnologia. Mas a ação dentro desse protocolo, a construção desse documento, isso é uma tecnologia leve e dura. Quando se constrói fluxo de atendimento, a classificação de risco, por exemplo, a tecnologia leve e dura. Quando você chega ali, vermelho, faz isso, aquilo. Isso são fluxogramas, fluxos, que são criados para otimizar um trabalho. Isso é uma tecnologia. Por que eu trouxe isso? Porque a gente queria falar sobre tecnologia, que a gente utiliza na terapia.
E eu queria que vocês entendessem também que tudo que nós fazemos na área de saúde é tecnologia, mas é tecnologia dentro desse padrão aqui. Tudo que você faz é tecnologia, porque às vezes a gente tem que desvalorizar, inclusive, o que a gente faz. Né? Tudo tem seu valor e tem sua importância. Né? E é uma tecnologia. Quando você faz uma orientação educacional, quando você ensina o paciente que ele tem que examinar os pés uma vez por semana, minimamente, ele deveria examinar ele todo dia. Quando você diz para ele sim, então se ele não enxerga, ele peça, ele pode, se ele não enxerga, se ele tem dificuldade, porque às vezes ele tem um abdômen mais globoso, pois como superior, isso é tecnologia. Então, é tecnologia de leve a dura, não é leve, porque ela é um relacionamento mesmo, é um vínculo. E o outro tecnologia é a tecnologia dura mesmo, que essa você pegar o equipamento tecnológico, máquina, produtos, entra na tecnologia dura. Então, tudo que é mais ligado à execução final tem a ver com a tecnologia. Aí eu trago bem aqui uma foto que eu acho que dá para vocês me dizerem aqui. Esse paciente está chegando numa unidade básica de saúde. Eu queria que vocês me dissessem. Isso é uma tecnologia leve? Leve? Pronto, então vocês entenderem. Ele está usando o esfigmomanômetro para poder. É uma tecnologia. E aqui ela está explicando como é que ela tem que tomar a medicação. Então, pronto, gente. Vocês entenderam todas as coisas, assim, baseado nesse modelo metodológico, né, desse pesquisador. Que, inclusive, impactou muito durante a reforma sanitária no Brasil. Ele estava ali presente para a discussão, para a construção do que seria mudado e tudo mais. Teria a contribuição dele. Então, existem esses 3 tipos de tecnologia. Esses tipos de tecnologia, eles existem no nosso fazer, quando a gente pensa na área da saúde, assim, nitidamente dentro dessa proposta. E aí você pensar que nada que você faça é em vão. Porque às vezes a gente cai naquele pecado, né? Poxa, explicar de novo, novamente, e outra vez, e você acha que aquilo não tem valor naquilo, de tanto que você repete aquilo. E aquilo é extremamente valoroso, né? Então, é uma tecnologia, a tecnologia que você tem. Pode ser a mais simples ou a mais avançada, mas é a tecnologia que você dispõe. Exatamente. Mas às vezes o fazer da gente do cotidiano vai deixando a gente no automático, né? A ponto da gente achar que aquela de sempre não é mais importante ou faz descaso de uma situação que você tem que repetir. É por isso que as instituições elas têm se baseiam muito nos protocolos assistenciais, né? Então, pneumonia associada à ventilação mecânica, cabeceira 30 graus. Pode ser o 40º paciente que tem naquela cama, aquele técnico dentro desse protocolo, que é uma tecnologia o quê? Leve dura ou dura? Leve e dura, ele vai colocar aquela cabeceira a 30 graus, exemplo, né? Porque no protocolo diz isso, cabeceira a 30 graus. Então, a mesma coisa, né? E necessário. Porque a gente homogeneiza as ações. Um protocolo de prevenção ou de tratamento de lesão dentro de uma instituição, ele homogeneiza as ações de todos os profissionais que estão ali, né? Não é à toa que, por exemplo, para renovar um alvará sanitário, eu tenho um consultório. Aí, para renovar o alvará sanitário, eles pedem todos os nossos fotos, né? São os procedimentos operacionais padrão. O que a Cláudia faz quando tipo, vai tratar uma encravada? Primeira etapa é isso, porque tudo está decidido. E eu não posso me corromper ao ponto de não executar uma daquelas atividades ali pulando etapas, entendeu? A vigilância disse que hoje tem dificuldade porque não tem muitos esclarecidos, né? Às vezes você vai ali no seu saber prático do dia a dia, mas você tem isso escrito, né? Quando o Sebrae foi para poder me certificar em relação ao ser, ele disse, prove. Aí faz uma pergunta, aí prove. Você tem ele não disse protocolo, né? Que é outra linguagem. Mas eles se tratavam dos protocolos operacionais. Eles têm, ele prove. Entende? Prova. Tudo você tinha que provar. E aquilo tinha uma validade, né? Para ele. No final, eles somaram a pontuação e se me mandavam com o selo X, com o selo Y, com o selo Z. Você tem que melhorar muito. A gente tem que melhorar muito, né? A gente diz assim, nós somos de uma de você, mas nós temos muito de melhorar. Enfim, assim, só um resumo, né? A tecnologia leve, a tecnologia das relações, tem a ver com as relações, com o vínculo, a tecnologia leve dos saberes estruturados, e a tecnologia dos equipamentos, materiais, e vocês vão ter muito equipamento material, porque não tem assim como falar, na nossa área, por exemplo,
sem falar em tecnologia. Foi por isso que eu nem coloquei feridas e curativos, né? A gente trouxe algo a mais. A gente pensou que também como era esse nosso primeiro contato, e a gente pode ter tantos outros contatos, né? Tantos outros contatos, a gente trouxe assim, um pouco do que nós passamos para vocês entenderem melhor. Beleza. Aí eu queria, talvez algumas pessoas aqui não conheçam, apresentar para vocês qual é a nossa área de atuação. Eu e a Elisiane, nós somos enfermeiras de formação. Elisiane não é aqui do Ceará, a Elisiane é de outro país, ela é de Nova York. Não, mentira, ela é do Brasil mesmo, é lá no estado do Maranhão, que é uma cidade de Nova York, eu não sei o que foi isso. E aqui é os Estados Unidos Sobral, então tudo estado, né? E eu sou sobralense, né? Mas assim, a gente de formação, a gente é enfermeira, a gente é formada lá no Maranhão, Teresina, né? Teresina. E eu sou formada aqui pela UBA. E a gente fez uma pós-graduação em estomoterapia e para as pessoas que inclusive têm interesse em fazer uma pós-estomoterapia, a única coisa que a gente sempre onde vai dar uma alertada para vocês é que procurem um curso acreditado pela SOBEST, que é a Associação Brasileira de Estomoterapia, você garantir a qualidade da formação. Entende? Vocês sabem, né? Que tipo, assim, tem muita coisa, assim, mais ou menos e tal, mas vocês procurem pelas certificações. Agora, vou me hospedar no hotel, a primeira coisa que eu procuro saber é sobre a certificado pelo Sebrae. Então eu me hospedo nele. É certificado? Não. Então não me hospedo nele, né? Capaz do Sebrae. Então, assim, procurem algo que tem realmente certificação, que vocês saiam de lá com uma formação nem um pouco duvidosa, né? Mas que tenham uma excelente formação. Porque a SOBEST é uma associação que também tem um convênio internacional, que é a WCET, que é um órgão, porque o curso de estomoterapia é internacional, acreditado internacionalmente também. Então, é outro nível, outras exigências para ter essa formação, como SOBEST. A estomoterapia é uma área exclusiva do enfermeiro. Para ser estomoterapeuta, o enfermeiro ele precisa cursar uma especialização, né? E a gente atua nesses três campos de atuação, né? São os nossos pilares, na prevenção, no tratamento e na reabilitação, e os pilares principais, que são as feridas, as estomias e aí a incontinência. As feridas, qualquer tipo de ferida, aguda, crônica, pé diabético, ferida lancêmica, o sedimento inferior, e aí vai. As estomias, né? A gente trouxe até algumas coisas nessa área para mostrar para vocês de tecnologias que existem, sabe, pessoal? Porque às vezes a gente, hoje mesmo, eu atendi uma cliente, essa cliente, ela é enfermeira, ela tem uma lesão medular por conta de um acidente, por pouco ela não acredita, mesmo com a lesão medular, ela conseguiu andar, mas ela tem uma bexiga neurogênica, ou seja, aquela bexiga precisa cateterizar, passar um cateterismo que vai mostrar ali, eu trouxe até o masculino e feminino, para vocês verem que lá na prática de vocês, no estádio, vocês vão ver aquele cateter todo enrolado, né, que as pessoas têm uma sonda de alívio, né? E que existe hoje tecnologias, né, cateteres lubrificados, entende? Que reduzem o risco de infecção e uma série de coisas também, de custo-benefício, que estão associados com o uso dele. E ela usava, na verdade, o cateter enroscado, né? Que é o uretral. Ela disse, claro, quando eu mostrei que ela fez, né, que hoje ela se cateteriza até em pé, ela disse, não tem dificuldade de se cateterizar em qualquer lugar, porque o cateterismo intermitente limpo, o cateterismo de alívio, esse procedimento faz as pessoas que têm bexiga neurogênica. Então, é aquela bexiga que não tem mais o comportamento de antes, que é daquele reflexo de urinar e você olha, poxa, deu vontade daquele, ela não tem, é cortado isso. Então, o que ela estabelece para ele é a realização de vários autocateterismos, se autocateteriza por dia, 5, 4, dentro de uma programação. Mas também a lógica não é essa aqui, não, empírica não. Tem que fazer uma análise para saber como os cateterismos faz. Mas, enfim, ela faz de qualquer jeito. Hoje, em pé deitada, ela usava o cateter. Aí, hoje, a gente entregou, inclusive, um kit para ela, de um cateter desse lubrificado, feminino. Ela disse, nossa, isso é fácil. Porque eu disse que ela tem convênio, enfermeira, porque o convênio hoje dá. Entende? Então, o convênio dá. Como convênio, quem tem convênio hoje, recebe as bolsinhas de colostomia. E, às vezes, a gente pega o paciente comprando, né? As bolsas de colostomia, quando o convênio também tem a responsabilidade de dar. Como também a gente às vezes pega o paciente com diabetes que tem convênio hoje, que faz desligamento de pé e etc.
e não está usando uma terapia de ponta, que é a terapia por impressão negativa, eu vou mostrar para vocês que essa terapia aqui também, e ele tem o direito, entendeu? Então, são tantas situações. A histoterapia não tem como falar dela sem falar do uso de tecnologia. Na verdade, a gente só usa tecnologia, né, Luiz? O tempo todo. E tecnologia dura, mas de alto padrão, entendeu? Pronto, aí aqui vocês vão ver nessa imagem algumas tecnologias para estomias. Estomias, todas. Tracostomias, me ajuda, Luiz? Gastostomias, zílio, colo, secostomia, pleurostomias, todas as minhas, cistostomias, todas as minhas. Que vocês possam imaginar, a gente atua. E aí, eu trouxe alguns dispositivos aqui para vocês. Por exemplo, na traqueostomia, existe uma série de condições que são complicações relacionadas à traqueostomia que esse paciente ele pode evoluir. E aí, existem várias tecnologias que a gente pode usar e às vezes você não usa porque você não conhece. Por exemplo, tem quem pegue hoje um cadastro e um cadastro mesmo de sapato e amarre de um ponto a outro traqueóstomo para manter o traqueóstomo aqui, quando a gente tem tecnologias tipo assim. Esse cadastrinho você consegue colocar, ó. Depois vocês podem passar aqui para vocês tocarem uma coisa. Ó, esse daqui, por exemplo, é um cadastro, é descartável, então você pode colocar de um ponto a outro. Então, por isso que a gente teve essa proposta de abrir a Revitalize Saúde como modelo de negócio. Quando vocês tiverem a oportunidade, visitem a Revitalize, tem um maior prazer em receber vocês lá, até para vocês conhecerem o nosso modelo de negócio. Onde a gente volta aqui e fala sobre o modelo de negócio. E aí mostro para vocês o que é modelo de negócio. Porque o mercado, que ele era, e região, ele era carente de tecnologia. Eles não conseguem trabalhar com. Enquanto às vezes as pessoas estão ligadas ao cadastro, não sei o que, existem outras opções. Eu atendi hoje no consultório também uma criança com gastrostomia, sabe? E ela está usando até uma tecnologia legal, mas não naquela condição, que é o kinésio. Então, ela, na verdade, fez uma lesão com pressão abaixo do anel de fixação externa da gastrostomia. No caso desse tubo, vem aqui, fez uma lesão com pressão. Não é uma lesão com pressão, não é só no calcânio, aquele não, pessoal. Toda lesão que tem relação com pressão contínua naquele ponto é uma lesão com pressão. Pode ser de septo nasal, pode ser de lobo de Urey, é uma lesão com pressão. Pode ser aqui mesmo no anel de fixação externo da gastrostomia e é uma lesão com pressão. E ela usava esse adesivo, era pressionando. Ele não usava nada abaixo. Realmente não pode usar nada abaixo do botão de fixação externa. Mas nas posições dele eu não tive saída. Eu tive que optar por eu tive que dar a tecnologia, eu não sabia. Falei da rede, eu não sabia. Entende? Eu não tenho conhecimento, eu não sei. Então isso grita dentro de nós, né? Um monte de enfermeiros que são vocês não podem sair de uma graduação sem entender nada. Não dá. Entende? Porque aquele paciente, mesmo sendo lá do interior, é não assim. Isso. Cheiroso. É cheiroso, tá? Tô brincando. Meu povo, tá gravando. Aí o que acontece? Ele ela não sabe o que usar, né? Ficou super satisfeita, né? Porque na verdade, quando procura a gente, é esquece. Na verdade, atender coisas simples não. Mas coisa complexa é igual, porque só chega nós, tipo, nós. Daqui só chega pra gente as coisas mais complicadas possíveis. E aí, as colostomias, zílio, né? E aí vocês verem aqui, e a gente trouxe vários modelos de bolsa, e aí bolsa de colostomia de uma perna, gente, olha, tem um local que você precisa adquirir uma bolsa e você tem apenas um modelo de bolsa, está errado, porque existem diferentes modelos. Para quem tem prolapso, existe um tipo de bolsa, existe um tipo de base, para um tamanho de bolsa. Uma bolsa pode ser transparente, uma bolsa pode ser opaca, uma bolsa pode ser convexa, uma bolsa ela pode ser plana. A bolsa pode ser transparente, a bolsa pode ser aberta, a bolsa pode ser drenável, a bolsa pode ter 45, 60, 80 milímetros, entendeu? Então, tem tantas coisas. A gente queria um espaço que tivesse essa variedade de coisas também. E aí, para mostrar para vocês, assim, no início das bolsas, as coisas eram assim, né? Bolsas à base de óxido de zinco, com uma composição chamada caraia, com uma bolsa de caraia. Até hoje ainda recebo prescrição médica que tem dizendo, bolsa de caraia. Gente, bolsa de caraia nem é fabricada mais.
E outra coisa, bolsa de caralho aqui para nossa região, o paciente sai bem daqui do shopping, quando ele chega lá no canto dos velhos, a bolsa está derretida, tanto sol, o nosso velho sol para cada sobramento. Não aguenta, entende? Aí essa tecnologia ela foi desenvolvida para lá, para ter espaço, sabe? Menos. E aí as coisas começaram a avançar, né? Adesivo natural, a resina sintética, que é a mais a tendência atual, né? Ter resina sintética. Existem alguns modelos de bolsa aqui com resina, mostrar para vocês, mas que vai dar certo no final, né? Dispositivo, então, assim, que a gente chama de, na nossa área de adjuvantes, que são tecnologias que a gente pode utilizar. Por exemplo, vamos começar, um spray para proteger a pele, um pó para, de repente, tratar uma dermatite que você tenha, e spray para associar. Às vezes a pessoa não sabe, a gente pega pessoas, pacientes, com verdadeiros úlceras no abdômen, com uma dermatite de bebê lá no interior, não sabia, né? Eu uso pigmentos, isso aqui. Às vezes o que o enfermeiro ainda faz é decorar o nome de um produto, quando ele passa assim, do estágio, no campo de estágio que é legal, porque algumas coisas ele decora o nome do produto, ele diz aquele nome do produto, e não é assim. A gente até evita os alunos comerciais, né? A gente é o mais genérico possível, porque a qualidade é muito boa. Uma ou outra coisa ali, a gente põe o nome para não gostar, né? Com AG, é só aquela produto, mas no geral, até a tecnologia é mais genérica, porque quando eu tenho um protetor, eu tenho spray, eu tenho várias marcas, né? E vocês têm que se familiarizar com isso. Cinto, né? Então tem pacientes que têm relato a bolsa caído, né? E aí pode usar cinto para melhorar essa adesividade de fixação. Pasta, o spray, pode ter uma apresentação aqui de não sabe? É uma pessoa dentro desse computador. A gente pega com ele agora na internet, que a gente passa nos lugares, sai bem ali, já faz aqui a propaganda do lugar, né? Como assim? Eu passei em frente à Zendia, aí bem lá na frente aqui, uma propaganda da Zendia. Compra esse guarda-roupa 5 vezes. Aí a gente tem mesmo. Tem um negócio aqui dentro do computador. Vamos indo, o negócio está para feridas, olha só que legal. Vou agora botar algumas coisinhas para feridas. Feridas, aí a gente começou sobre diferentes tipos de ferida. Aqui a gente tem ferida cirúrgica, ferida por queimadura, traumática, né? Ó. Aqui também ferida aguda, ferida crônica, e aí vai. Aí nem se fala, viu, meu povo? Para ferida, existe uma gama de produtos que você pode utilizar para o tratamento de feridas. É outra aula, viu, meu povo? Mas eu trouxe aqui algumas coisas para mostrar para vocês e tem aqui para a gente demonstrar. Ó, por exemplo, hidrogéis. Hidrogéis de diferentes marcas. Hidrogéis que são mais coesos, que são mais durinhos, que ficam ali na ferida. Hidrogéis mais fluidos, que se espalham. Hidrogéis que vão facilitar macerar a pele, que é deixar aquela pele ao redor da ferida branca, pode facilitar essa maceração. E pode depender do duração que você faz, você decide também o que usar. E aí tem uma série de produtos que podem atender essa necessidade. Claudinatos, só hidrogéis tem com PHMB, que é uma solução antisséptica hoje, que faz limpeza nas feridas também, então isso vai variando. Alginatos de cálcio, pode ter fita, que vocês estão vendo aqui é uma fita, a gente trouxe em placa, pode ter placa. Soluções de limpeza, a gente colocou uma marca aqui, a gente trouxe duas marcas aqui para vocês verem. A solução de limpeza é um produto que se usa muito em feridas que são crônicas para descolonizar. Curativos para prevenção e também para tratamento. A gente não pode dizer só para prevenção aqui, ó, para prevenção de lesão por pressão, para tratamento de lesões mais superficiais também dá. E também até, tipo, para pé diabético, quando a gente não tem bola, vocês percebem que essa tem bola, bolinha de silicone. Telas não aderentes, trouxemos vários modelos para vocês olharem, assim, as opções que existem de tela. Quer reduzir a dor no momento de troca do curativo, pode usar tela. O paciente não precisa morrer de dor. Essa fase de tortura ela já passou. E a tecnologia ela vem para nos ajudar nesse sentido. Às vezes é um paciente que fez um enxerto de pele, aquela área que recebeu o enxerto, ela precisa de uma cobertura que seja não aderente. Porque senão ele não vai ter pedra, ele vai perder a pele do enxerto. Aquele paciente que tem lesões que são superficiais, mais dolorosas, ele pode se beneficiar da pele. Aqueles que têm lesões mais dolorosas,
que na troca curativa ele grita, pede socorro, precisa de tela, tudo isso para minimizar. Ao invés de colocar gás unicamente em cima daquela ferida, você pode colocar, por exemplo, uma tela para ajudar. E aí hoje existe no mercado diferentes tipos de tela também, diferentes tipos, diferentes tamanhos, a opção que você quiser. Os hidrocoloides, né, querendo ou não querendo, embora seja um produto que a tendência é cair no desuso, ainda há quem use, ainda há quem se beneficie. E assim, por exemplo, aqui é mais para demonstrar uma papaina, né? Porque, tipo, na região aqui, se disseminou muito a papaina gel. Aí as pessoas só conhecem a papaina, todo mundo só prefere a papaina. Aí outra coisa, que nem a colagenase, todos os médicos só conhecem colagenase, só prefere, minha fibra pode ser pequena, média ou grande. Pode ser dentro do olho, pode ser nas costas, pode ser no pé ou no ouvido. Colagenase. Olha, essa cultura da colagenase é um negócio tão impregnado que hoje, para uma alta, o paciente disse, eu dizendo que eu tinha que usar, sabe o que ele disse para mim? Eu vou usar colagenase, colagenase aqui melhor. Mas depois usa, depois. E o custo altíssimo, né? Tem Covid de colagenase é 80, 90 reais. Eu quero, né? Então, nós. E aqui, ainda falando de tecnologia dura, ainda vamos ter opções como, eu trouxe para mostrar para vocês, tecnologias que são adjuvantes, que é o ozônio, que é o laser, eu nem coloquei aí, que é o plasma, que é, por exemplo, uma oxigenoterapia hiperbárica, que é uma terapia negativa. São tecnologias assim, duras também, que são adjuvantes no tratamento de feridas, para além aqui dos curativos especiais. No Ceará tem alguma também? No Ceará tem, Fortaleza. Tem. Sobral aqui, para cá é que não tem, mas já vi vários métodos, já acho que não demora muito para aparecer lá, tá? Entendeu? Assim, todas as tecnologias, elas têm o seu grande valor. O que a gente não pode deixar é que a cegueira em relação à tecnologia, ela nos segue eticamente também. Por exemplo, eu não posso dar esperança a resultados que eu não consigo entregar, entendeu? Então, por exemplo, antes de ontem, uma paciente que tinha botado três dedos no pé esquerdo, uma paciente que já tinha sido revascularizada, porque ela tinha insuficiência arterial na perna, fez arteriografia, angioplastou, e quando a gente fazia angiografia, estava preto. A proposta dela, dentro do planejamento, era começar a usar com ela. Mas quando eu abri que vi preto, não tem sangue, ela está amputada. Não tem sangue no pé, não adianta, entendeu? Então, às vezes, o que a gente consegue perceber também em relação ao uso da tecnologia é todo um modismo, entendeu? E você fica, sabe, assim, então seja ético, entende? Seja ético. Eu não dou resultado, não dá, isso não funciona, isso não responde, não adianta, eu enganar, eu quero ser sincera com você. Esse é bem um traço de um princípio que para a gente é inegociável, que é a ética. Então, eu não dou esse resultado, eu não vou dar esse resultado. Não vou mesmo, nem você insiste comigo. Né? A mesma coisa, quando eu falo assim, a câmera hiperbárica, ela é adjuvante também, como todas as tecnologias são adjuvantes. Aí eu trouxe uma tecnologia que eu acho muito bacana, que eu já utilizo há 12 anos, desde que eu a conheci no evento que eu fui em São Paulo, que é a terapia por pressão negativa. E a gente tem várias casuísticas dentro disso. Aí eu trouxe alguns casos aqui para compartilhar com vocês, tá bom? A gente trouxe aqui até a marca, trouxe uma marcazinha mais portátil que ela. Eu trouxe uma esponjinha bem aqui dessa tecnologia que eu vou mostrar para vocês agora, depois vocês veem. Mas, assim, a gente tem também um valor ético que é permear todas as empresas. Tem várias empresas hoje, até um dado momento, era essa daqui a empresa que tinha a patente dessa terapia. E a gente só aplicava ela porque ela tinha a patente e conseguiu segurar por muito tempo. Depois, as outras empresas, elas começaram a entrar no mercado com a mesma terapia, a gente começou a provar as outras empresas para saber se atendia a mesma necessidade. Então, hoje, assim, a gente chegou no nível que a gente escolhe quando vai trabalhar com essa tecnologia, qual a empresa que eu vou usar, se é X, se é Z, se é Y. É tanto que tem algo que eu trabalho sempre lá nos stories, lá no Instagram da minha. A minha escolha de hoje.
Por quê? Porque nós não temos nenhum pacto comercial com empresa alguma e nem com ninguém, você está entendendo? E eu vou atender a toda necessidade com o paciente. A tua necessidade é uma terapia de sistema portátil. A tua necessidade é uma terapia de sistema mais avançado. Quem me atender vai receber desse meu cliente. Quem não atende isso não vai receber. Então, isso é um valor que a gente não negocia. Aí eu vou mostrar para vocês a terapia negativa. Eu coloquei um coração ali, você vai entender que eu amo essa terapia aqui, né? Eu gosto de tudo, mas amo essa. A terapia pressão negativa. Agora entende aqui porque eu amo. Ela é um método alternativo de manejo de feridas que usa a pressão negativa para preparar a ferida para a cicatrização espontânea ou por opções reconstrutivas melhores. Vocês entenderão o que serão essas opções reconstrutivas melhores. Esse foi o meu primeiro contato com essa terapia em 2011, lá no Hospital Sírio-Libanês, mesmo na cirurgia plástica que a gente foi lá. Aí eu vi a terapia que era essa empresa, que na época era até, tinha uma outra, tinha representação, hoje é a 3M, que é essa daqui. Esse daqui, 2011, né? Em 2015 eu participei dessa imersão no uso dessa terapia. Aqui, gente, isso aqui é dentro de um centro cirúrgico, todo projetado para treinamento no ICAD, lá em São Paulo, em Barretos, interior de São Paulo. Então, lá no ICAD é conhecido como centro de referência em treinamento da América Latina só. Isso aqui era um pouco entubado, pra vocês terem ideia. Tinham quantas estativas? Umas 8 a 9 estativas, cada uma delas tinha um pouquinho entubado. Como essa terapia, ela atende qualquer necessidade de ferida, até as abdominais, as peritoniostomias, né? Vocês terem esse contato maior quando vocês estiverem no hospital. Quem já trabalha aqui em UTI sabe do que eu estou falando. A gente aplicava aqui na região abdominal. Então, é algo, assim, extraordinário. E a gente passou com uma semana de imersão, aí, a partir daí a gente começou a aplicar. A indicação dela, várias. Pré-diabético, úlcera traumática, pós-fasciotomia, né, osteomielite crônica, infecção de ferida depois do desligamento, pós-operatório de infecção, fascite necrotizante, que é aquela infecção que, de repente, quando olha, num dia a pessoa tem um vermelhidão, no outro dia está toda preta, e precisa de uma cirurgia que leva tudo. Isso é uma fascite necrotizante, então a bactéria muito violenta. Isso é um. Aí tem várias subclassificações. Porfurier, vale para homem e mulher, atinge mais a minha região genital e tem essa indicação. Então, lesões que têm perda de substância tem essa indicação. Lesões pós-desviramento cirúrgico tem essa indicação. Pé diabético nem se fala, tem essa indicação. Lesões por osteomielite tratada tem essa indicação. Então, ainda a gente diz assim, sabe? Mais que você saber quais são as indicações dessa terapia, é você também saber quando você não pode indicar. Aí a gente trouxe para cá algumas situações. Eu tenho uma lesão que tem necrose no leito? Não indica. Melhor isso aí, ou com deslizamento químico, ou enzimático, ou cirúrgico, aí depois passa para ela. Né? A gente tem uma casuística agora que a gente está atendendo um paciente de domicílio. Esse paciente, teoricamente, a lesão dele era para ser cirúrgica. Agora tem família que às vezes, não, eu queria tentar. A gente faz esses acordos, né? Em sendo seguro para ele, a gente continua. E está toda limpa, chegou ao ponto agora de colocar. Lá atrás, quem tivesse colocado, tinha queimado a tecnologia, né? Porque não atende esse preceito. Exposição de nervos e órgãos, paciente desnutrido, dor forte, ferida maligna, né? Se é uma terapia que vai estimular a formação de tecido de granulação, porque perdeu, como é que eu vou estimular a ferida maligna? Né? E ela já está se reproduzindo aí, então não indicação. Fístula inexplorada, osteomielite não tratada. Eu acho que hoje eu estou com 3 pacientes de consultório, 3 no consultório, que são osteomielite fazendo essa terapia. Não tem, né, assim. Aí eu vou mostrar uns casos que a gente já acompanhou para vocês. Trouxe. Só para vocês entenderem um pouquinho do mecanismo de ação dela, né? O que é que ela faz? Eu vou mostrar logo essa daqui. Basicamente é assim, para vocês entenderem a tecnologia. Porque aquele plásticozinho eu não poderia rasgar aqui, que é do paciente, eu trouxe para demonstrar. Mas basicamente, aqui eu tenho uma ferida, aqui eu tenho a esponja. Eu venho e corto a esponja do tamanho que cobre a ferida. Depois eu passo esse filme aqui em cima, corto um orifício bem aqui. Tem esse dispositivo que parece uma ventosa, levando lá para o reservatório da bomba, da máquina.
Ou seja, esse curativo fica aspirando 24 horas, por 3 a 4 dias. E aí eu conecto tudo e ligo a máquina e ela fica em aspiração. Com isso aqui a gente já tratou infecções de mamoplastia. Infecções de mamoplastia a gente já tratou, lesão por pressão, osteomielite, várias áreas, né? Muitas situações. Vou mostrar, dividir os casos. Sim, aí vamos ver aqui, mostrar os mecanismos dela. Uma vez que fica em aspiração, a grosso modo, assim, para vocês entenderem, como o sistema todo é vedado, é hermeticamente fechado. Então, como fica em aspiração, todo isso dá para aquela ferida, ele sai. Só com esse impacto aí, ó, reduz a inflamação, remove debris, bactérias, ou seja, reduz a flora microbiana. Até quando você tira o curativo, se tinha um leve rabo de celulite ali, nem tem mais ao redor, porque tira tudo, não fica ali. Não tem um curativo que você conheça hoje no mercado que esvazie de uma ferida 500 ml em 3 dias. Tem mesmo. Não tem nenhum que faça isso, essa terapia faz. E ainda assim é entendida como uma terapia adjuvante. Então, consequentemente, ali existe uma melhor perfusão tecidular, uma oxigenação local melhor e, consequente, formação de tecido de iluminação. O tecido de iluminação cresce e entra nas tramias da espuma. Né? É muito interessante. E aí eu vou mostrar os casos para vocês. É uma tecnologia muito cara? Hã? É uma tecnologia muito cara? Quem foi que perguntou isso dela? Se é caro? Eu não sei o que é caro para você. Não, eu pergunto. Acessível para todos. Não, ó, o que é caro? Amputar um pé é caro ou barato? Amputar um pé, perder um pé? Né? Perder um pé? Não tem preço não, perder um pé. Mas, infelizmente, hoje, para quem tem somente os seus tem somente isso. É somente a cura. Não, eu digo assim, quando você diz assim, é caro, Esse não tem valor. né? Porque, por exemplo, a primeira terapia que a gente aplicou foi uma paciente que ela é humilde, e ela mora lá na floresta, e o doutor Hernani chegou e disse, Cláudia, ou resolve aqui, ou ela perde a perna. Tá entendendo? Então ela optou por resolver. Mas é uma terapia com custo totalmente diferente disso aqui. Você tem ideia? Por exemplo, esse paciente que, se fosse, esse aqui é uma simulação, só para vocês entenderem a diferença. Se é uma visita domiciliar, que ele está acostumado a pagar R$300, uma visita domiciliar. Aí, quando você diz assim, olha, a terapia pressão negativa, e ele lá no orçamento da empresa, né? Ele vê um orçamento de 5.500, entende? Então, se ele for olhar só o valor ali, aí ele vai achar caro, muito caro. Mas se ele for olhar o benefício, ele vende até tudo que tem para o benefício, né? Assim, então, por isso, essa resposta é complexa de lidar, sabe? Por isso que eu falei que Aqui, ó. nem opção, entendeu? Ó, esse paciente aqui é um advogado, sabe? Olha aí, cheio de capuzinho. É um advogado, tem uma osteomielite do dedo, estava perdidaço esse dedo para amputar. Ou essa terapia resolvia para ele, ou ele ia para amputação de dedo. O que é que ele optou? Ir para a terapia. Ele queria o dedo dele, ele não queria perder. Você não tem ideia do impacto que é biomecânico na falta de um dedo. Porque os estudos, não sou eu que estou dizendo, daqui 5 anos ele vai amputar o pé e a perna. Não sou eu que digo. Então, são os estudos. Ele muda não a biomecânica, ele começa a perder dedo na dedo. Até o último, ele perde a metade do pé, aí ele perde a perna, vai até a coxa, fica desse tamanho andando. Tem as duas coxas, tem as duas pernas. Entendeu? Só a coxinha e o tronco. Aí ele faz logo uma lesão na pressão, hoje, um caso bem fácil disso que eu estou dizendo, faz uma osteomielite na sacra, faz um acesso por essa lesão de pressão e está lá com o protocolo de sepsis aberto morrendo, né? Entendeu? Então, assim, é vida. E detalhe, mostrar aqui é simples, né, que é o osteomielite no dedo, mas isso aqui, sem falar que isso aqui, a infecção pode passar para a corrente sanguínea e fazer uma sepsis de foco cutâneo, entende? Aí o que acontece? Aqui foi uma aplicação, aplicada é assim, ó. O orifício era esse, aplicado é assim, e aqui foi a evolução. E aqui, não ficou não. A da alta, isso aqui não tem não, é uma fotinha assim mais pra cá. É uma completamente fechada. Foi a alta. Ela foi gravada. Aí foram
Ele, acho que foi umas 8 sessões, eu tirei 2 no meio, umas 8 sessões. Aqui, essas daqui foram 4 sessões, ó. Foram 4. Aí o que acontece? Só que ela ficou bem aqui, ó. Essa aqui foi uma lesão, em profundidade. Isso aqui foi dar uma troca, aqui com outra troca, aqui com uma última troca. Ela não quis renovar o sistema. Ela disse, não, eu só quero mesmo essas 4 aplicações. Aí ficou assim. E aí parte para outro tipo de cobertura. Porque também não é aquela tecnologia que você começa e você usa até o final, né? As referências vão colocar que a gente prepara para outro momento. Isso aqui foi uma amputação traumática de braço. Isso aqui foi 2 dias após o procedimento. Porque no dia do procedimento, lá no centro cirúrgico estava tudo vermelho. Aí, como a lesão fica crônica, já muda o aspecto e fica aquele quê de colonização na ferida. Aí a gente aplicou e com uma. Aqui foi só uma aplicação, esse paciente foi fazendo enxerto. Aqui é um desligamento na região plantar de um pé direito. Ó. Aqui é o sistema aplicado. Aqui é a primeira troca. Segunda troca, e aqui é pós-enxertia. Na época a gente até começou com esse cirurgião plástico assim, que aquele é muito precoce, aqui já dava para ter mais, né? Beleza, meu povo, era isso. Aí tá como é que a gente faz só para eles irem ver aqui. Pronto. Pronto. Lá atrás. Pronto. Como a gente começou a falar de estomia como fazer por unha, né? Aqui a gente tem alguns modelos de bolsa. Eu disse para vocês que algumas eram assim transparentes, outras eram opacas. Aqui a gente tem mais transparente. Algumas as placas são convexas. Algumas as placas são para quem tem hérnia paristomal ou às vezes que tem uma retração de estômago. Esses aqui são alguns produtos, por exemplo, esse aqui é o pó. Vem assim desse frasquinho. O pó de hidrocolóide para estomia. Então, às vezes, naquela região ao redor da bolsa que está mais úmida, você pode usar pó. Mas, se você colocar a bolsa depois do pó, não adere. Aí você vai precisar de spray. Aí existem diferentes marcas de spray. Existe o Capilon, que todo mundo conhece como marca comercial, né? Que a Cleismin faz um trabalho muito bacana em cima disso. E até outras marcas, ó, que a gente trouxe para vocês verem. E tudo isso é spray protetor. A gente tanto utiliza a periféria estomal, como a gente utiliza também para as dermatites associadas à incontinência, né? Então, a assadura, tem creme barreira mesmo. Por exemplo, aqui é o creme barreira. Aqui também, que a gente trouxe essas 2 marcas aqui para vocês verem, né? Que esse creme barreira ele também faz uma proteção da pele, de urina, né? Para prevenção de dermatite. Eles secam bem, às vezes até para usar pele estomal também, antes de aplicar a bolsa. Aqui é uma pasta de hidrocolóide para estomia. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do tanto, não trouxemos tudo não, mas o tanto de coisa que tem. Essa pasta de hidrocolóide, ela ajuda, essa aqui é alcoólica, mas ela ajuda a prender um pouco mais a bolsa, ao estômago, entendeu? Evitar vazamento. Às vezes aquela família que está com queijo, né, que está vazando, né? Às vezes é um formato de estômago, precisaria de um corte de bolsa mais adequado para aquele formato, que está normal. E às vezes é falta de algum adjuvante desse. Os estomas nem sempre são aquilo que a gente espera, né? Esse aqui é um estoma, por exemplo, esse é um estoma ovalado, esse já é um estoma circular, né? Então, quando você vai cortar a bolsa para esse estoma, você tem que fazer circular. Mas esse aqui não, ele tem uma medida de largura, ele tem uma medida de altura, ele é oval. Se você quiser circular, na hora que você cortar, a pele aqui embaixo vai estar exposta, vai queimar, e aí em cima também vai estar exposta e queimar. Então, para um estômago desse, a altura e a largura, para poder você tirar a medida e cortar direitinho.
Existem os anéis também, ó, para a gente colocar no estômago. É muita coisa, meu povo. Era para falar de tecnologia. Existe isso aqui também, essas fitas. Uma vez que você coloca a bolsa, para você dar mais firmeza e segurança na bolsa, existem as fitas. Entendeu? E aí vai. Os cateteres, vamos ver também de incontinência. Os cateteres que a gente falou para vocês, esse aqui eu vou poder abrir. Esse aqui é um cateter feminino, lubrificado, ó. Ele já vem lubrificado. Esse aqui, vizinho, pode passar um para ele? Pode passar um para eles verem. E eu vou abrir esse daqui também. Faço pressionar. Você pode olhar, pode tocar, para você ver como é diferente a tecnologia. Esse aqui é mais só para vocês verem como é interessante a tecnologia. Deixa eu ver aqui. Vamos pensar mais soluções de limpeza, né? Para a ferida, a gente vai ter solução de soro fisiológico, né? Que é o que é mais comum, e tem mais comum. As soluções que tem dentro de sua composição ativos que têm uma ação antisséptica na ferida e que são biocompatíveis, ou seja, eu posso usar. Então, essas soluções de limpeza você pode usar para lavar a ferida e você pode usar para descolonizar a ferida. Em geral, esses produtos, essas soluções mais especializadas, elas precisam, a depender aqui do fabricante, ficar 8 a 10 minutos fazendo efeito em cada ferida. Isso limpa, a ferida que estava mais amarelada, mais colonizada, fica mais vermelha, vai reduzindo a microbiota. A gente trouxe até aqui. Existem situações, sabe, que é preciso usar antisséptico, por exemplo, o Covidinho, né? Que é o PVPI. Ele é um produto que a gente utiliza nas lesões que são isquêmicas. Então, o paciente da cirurgia vascular, que está aguardando os demais procedimentos, como artéria e tal, até ele fazer o procedimento, ele precisa de a ferida seca. Só nessa situação. Aí você pode usar o PVPI. As clorexidina, né, que se fala muito a clorexidina germânica, gente, mas no nosso meio é muito engraçado, porque os pés que a gente pega são os pés muito sujos no hospital, pés muito sujos, unhas muito sujas, né? Então a gente sempre nós chamamos a clorexidina germânica para limpar essas situações. Esse povo aqui da agricultura é o perfil mesmo assim do paciente que a gente pega lá no hospital, né? Eles vêm lá na agricultura. Ele passou o dia com prego no pé, ele passou o dia com a bola machucando dele, ele tem um pé muito rachado. Às vezes ele só vem ouvir falar que tem que hidratar, ele é homem. E às vezes ele só vem ouvir falar que precisa hidratar os pés quando acontece alguma coisa com ele, entendeu? Aqui é um sabonete, esse sabonete é antisséptico. Nessa apresentação, esses sabonetes podem lavar pé, feridas, sem nenhum problema. Só é tirar o resíduo depois. E aí tem apresentações maiores, menores. O que mais dizia? O famoso óleo de girassol, o AGE. Também ele é muito difundido, né? Tem diferentes apresentações, tamanhos. O que não faz, assim, rapaz, hidratar a pele, não? Vocês todos que estão aqui agora. O AGE, meu povo, ele não hidrata a pele. Tá? Nem o corpo, nada, não hidrata absolutamente nada, entendeu? Ele estimula a formação de essa granulação. É tanto que se você for olhar as referências, vão dizer que o fluido oncológico é condicionado, porque ele estimula granular. Então ele estimula. Não é seletivo, né? E aí, só apaga ainda mais. E aí vai ter diferentes marcas e diferentes apresentações. Vamos falar sobre os hidrogéis. Esse pequenininho aqui, né, que é o hidrogel da coloplast, ele é o mais coeso, ele é bem firme, parece assim um mingau bem grosso, esse daqui. É aquele hidrogel que você vai colocar na ferida e ele não espalha de jeito nenhum, você não vai ter problema com maceração com ele. Esse aqui. A gente tira esse invólucro em laranja, ele é uma safoninha aqui. Aí a gente tira aqui e aperta na ferida lá. Dá bastante. Esse outro hidrogel, ele é mais líquido, esse daqui, esses dois.
Aí, esses dois têm alginato também na sua composição, é hidrogel com alginato. Esse não, é hidrogel amorfo, o amarelinho lá, o hidrogel amorfo. Deixa eu ver o que mais. Isso é uma gás impregnada também com a mesma substância daquela solução, que é a gás impregnada com PRNP. A gente trouxe essa apresentação, que é o que é desmarca no mercado, já existem outras marcas também. Por um tempo só tinha esse, mas agora já tem outras marcas no mercado. É um curativo com muito custo-benefício, é um curativo barato em muitas aplicações, mas também não é para tudo, né? A gente opta para utilizar naquelas feridas que estão mais colonizadas. Aqui é uma hidrofibra com prata, o aquacel. Então, diferente do alginato de cálcio, ele tem maior poder de absorção. E como é em prata, né, então se ele é infectado, que eu preciso de mais absorção, aí eu vou usar o aquacel. O alginato, esse aqui é o carvão. Esse aqui é o carvão ativado com prata. Né? Muito tempo as pessoas falam, às vezes não tem acesso, né? Esse aqui é para feridas infectadas, com odor fétido, ferida oncológica, né? Ferida de repente que está aguardando algum procedimento. As espumas. Gente, existem vários tipos de espuma. A gente trouxe essa opção. As espumas hoje, elas são tipo padrão ouro para prevenção de lesão pressão, a famosa escada. Essa daqui tem formato de rio, né? Que é o formato de calcânio. O paciente vai internar, gente, já tem que chegar com isso aqui no hospital. Né? Isso aqui é formato de rio, você coloca um calcânio e no outro. Ele distribui a pressão do calcânio, aquele osso calcânio. É muito interessante. O calcânio, então, nem se passa. Ele tem ideia de quanto que vai no calcânio. Porque o calcânio ele é uma área pouco vascularizada. Tem muito cheio de gordura no calcânio. Então, o maior problema que ele tem com o calcânio. O maior problema. Aqui uma espuma com hidropolímero também, ó. Só que em tamanhos menores, 10 por 10. Essa outra espuma também é para a região sacro. Essa daqui, ó, o tamanho. Porque tem homens que são maiores. Tem o osso sacro mais proeminente. Aí precisa de um buraquinho maior também. Ó, vocês começam, você sabe como é que a tecnologia entra na vida de vocês vão saber usar depois. Você entender que o pai foi internar, a mãe foi internar, você vai querer melhor para ele, errado ou certo? Pois pense na tecnologia para que vocês conseguem expandir essa visão para outras situações, entendeu? Então, eu tenho um pai idoso, né? Eu tenho um pai idoso, muito frágil, está vivo hoje, amanhã ninguém sabe, porque ele tem uma doença que não tem cor e tal, e ele tem enfrentado muitas coisas com ele. Quando ele vai internar, eu tenho que colocar, porque se eu não for, eu vou dizer, meu pai com uma lesão na praia, não, Deus me livre. Mas de vez em quando ele está tão magrinho que às vezes tirar a pelezinha, por desconto tirar a pelezinha. Você imagina, o sacro de idoso só é osso e couro, couro e osso. A gente estava com uma senhorinha com uma escala gigante. Sim. E é exatamente no saco. Por isso que eu falei, para ela a morte foi mais barata. Ah, entendi. Porque tiver fim de vida, né? Tipo, era assim? Não, é porque a escala ela já estava tão debilitada e não tinha ninguém por ela, não existia ninguém por ela. Então, o que a gente pôde fazer na época. Eu estou entendendo a situação. Não, aí é questão de bom senso, né? Por exemplo, lá no hospital, a gente também dá suporte a um enfermaria de cuidado paliativo. É até aqui o nosso limite também de cuidado paliativo, entende? Não é tudo, não. A gente tem que ver o custo-benefício para o paciente. Às vezes a gente tem até interconsulta, a gente chega lá e olha para a lista que o paciente vai fazer morrer. Aí assim, nem vale a pena, precisa de conforto. Não vale nem a pena de mexer no bichinho, sabe? Eu olhei para o mesmo. Sem sair da enfermaria, sabe? Em pouco, deixa ele pelo menos morrer em paz. Não tem jeito. Hidrocoloide, né? Assim, mas se a pessoa tiver condição, pelo amor de Deus, bota menos hidrocoloide na sacra dela, pelo amor de Deus. Mas não mande para o hospital sem hidrocoloide. Mas não, tá? O hidrocoloide, mais do que ele está em desuso, é porque assim, as espumas, elas têm o potencial de absorção, de reduzir a pressão, de distribuir a pressão naquela região. O hidrocoloide, ele dá umidade. Mas, assim, cá para nós, sabe, gente? Por isso que eu digo assim, às vezes a gente tem que ser bem real e pé no chão. Eu já usei tanto hidrocoloide na minha vida. E que deu super só, consigo, continua dando. Se a gente usa filtro,
filme transparente, meu pessoal, meu povo, olha, dá para colocar como cobertura secundária de ferida, dá para colocar, às vezes, uma lesãozinha na sacra. A gente não quer que o xixi venha para da ferida, pode usar como cobertura secundária. Não quer que cocô, né? Pronto. Essa mesmo é a bichinha. Eu sei, tá aqui, então ainda que mais? Os alginados, tá, pessoal? Muita apresentação de alginato. Muito. Com prata, sem prata. O alginato é derivado das algas marinhas marrons. Ele tem também, assim, como característica, a absorção de exudato, preenchimento de cavidade. E tem algo muito legal que eu gosto nele também, né? É porque ele, até aquela necrose, aquele esfacelozinho, ele dá uma ajudada a limpar muito legal, ou prepara aquilo ali para a gente desbridar, entendeu? Eu vou tanto de apresentação de alginato, muita coisa, muita opção. E aí, para a pessoa dizer, uma prata 15/15 é mais custo-benefício, uma prata 10/10 é mais custo-benefício, para essa ferida, eu uso com prata ou sem prata? São essas análises que você tem que estar fazendo com o profissional, né? Análises mais críticas. Os valores também são diferenciados. Outra coisa de tecnologia, o traqueógrafo, eu não falei do cadastro traqueógrafo, tem também esses curativos. Às vezes o paciente ele sai da internação com aquele traqueógrafo de metal, aí faz lesão aqui na chanfradora substernal, desse oceano aqui. Aí você pode colocar esse curativo, que tem um fenestrado, uma espuminha, para reduzir a pressão. Esse é a tela? Esse é a tela. Na folha. Olha, pessoal, curativo de silicone pós-operatório, que é amenizar cicatrizes hipertróficas, queloide, cicatrizes de acne, pode usar silicone, curativos de silicone rolo, o que mais? Os hidropolímeros, ó, sem silicone, né? Então, feridas mais superficiais, feridas que você quer absorver exudato, que você quer limpar também. Esse daqui, você precisa de uma cobertura secundária. Aquele lá com as bolas de silicone, é só ela que você coloca. Esse aqui você coloca ela, a gás por cima, para poder fixar. Ou filme transparente. Os hidropolímeros de todo tamanho, 5x5. As telinhas não aderentes. Lembra que eu falei sobre aquelas situações de usar curativo que minimiza em trauma, né? É tão barato, né? As pantelinhas dessa R$3, é baratinho. Você pode utilizar. O que mais? Curativos para fixação. Às vezes o paciente tem catéter de diálise, né? E ao invés de usar curativo convencional, ele pode usar um filme curativo em filme, estéreo, transparente, que fica impermeável. Feridas hipergranuladas, né, com granuloma de gastrostomia. Isso aqui é uma gás impregnada com cloreto de sódio a 20%. É coisa, né, Luiz? Vamos pulando agora? Vamos começar a pular? Compressão. Pacientes com linfedema são pessoas que precisam, às vezes, prescrição de meio compressiva, isso é o vascular que passa, né? Meios compressivos, ou precisando de bandagens elásticas. Vocês sabiam que as marcas se equiparam, são ótimas. Tanto a Venosan, quanto a Medivem, quanto a Sigmais, elas batem assim bem. Não, ela não é não. É uma compressão muito ruim. Não, é porque ninguém nem tem. Ainda quem tem Kindle é o pessoal das farmácias, mas é muito ruim, ninguém tem. Pessoal, olha, calçado terapêutico também é tecnologia. As pessoas que têm diabetes, elas desenvolvem o que a gente chama de neuropatia diabética, elas perdem a sensibilidade. Amado aqui. Não sei se todo mundo sabe, como é que tá uma lavagem correta de uma ferida? Como é que é? Uma lavagem, limpeza. Uma limpeza. Uma ferida. Como é? É um correto de fazer. Porque eu vejo lá no hospital, só o sol aí para pagar. Isso é uma limpeza. É o que você tem lá no hospital? Não tem. Tem outras coisas? Tipo o quê? Só que eu vou dizer que Agora aqui, né? só que é só você precisa, acho que não. Não, aí você vai te evitar para lavar uma ferida, você vai ter que ter bom senso em relação à clorexidina. A digermante, você está falando, né? É preferível que você não tem nada para você lavar, você lava com soro fisiológico. Se não tiver nada para você fazer curativo, para você fazer curativo, você pode até usar só soro fisiológico. Você está entendendo? Com o soro fisiológico, ele é
eterno. Se você não tiver nada para fazer um curativo, você estiver só diante do soro fisiológico, você pega o soro fisiológico, lava a ferida bem lavada, tira tudo que você tiver de sujo que puder, enxuga as bordas. Depois você pega gás, inverte de soro e coloca, tira só o excesso e coloca lá, porque pelo menos você está dando alguma umidade a essa ferida, entendeu? Mas sim, principalmente se for lesão sacra, a gente assim evita, desencoraja que você use clorexidina. Quando é que a gente acaba usando clorexidina? Às vezes é um paciente que fez muito xixi, cocô, nem tem outra coisa assim, para lavar ao redor, um pé que está muito sujo, para lavar um pé que tem uma ferida, um calcânio, ou no dorso do pé, na região plantar, entendeu? A gente está falando só de tecnologia, né, lá no início máximo, né? Não, mas grande quantidade, a gente poderia utilizar. uma grande quantidade de Na coisas. teoria, só Eu sei, eu estou entendendo. É que às vezes tem prática de usar a clorexidina, né? Ó, a clorexidina é um antisséptico. A clorexidina, ela não foi feita para tipo, usar em pele que estão abertas, né? Uma vez que a pele perde a integridade. Ela foi usada como antisséptico para preparo pré-operatório. É tanto que hoje a gente tem até umas escovinhas impregnadas com clorexidina de diamante para a limpeza das mãos, das unhas, no procedimento cirúrgico. Ela não foi feita para, de fato, colocar em ferida. Se você for pesquisar, existe toda uma contraindicação científica para isso. Mas, assim, e assim a gente não pode também, porque está falando aqui, eu vou ver que nem sulfadiazina de prata, então não tem nada mais de sulfadiazina, ou sulfadiazina nisso, naquilo, naquilo. E não é que vai tratar a queimadura, entende? Vai prevenir só a colonização dessa pessoa que está queimada, sabe? Mas deixa eu lhe dizer, você pode mudar essa realidade, tá bom? Você pode. O poder está nas suas mãos de mudar essa realidade, entendeu? Não, é que eu disse que tem muito clorexidina As minhas estão dizendo aqui que a sua pergunta, na verdade, é assim. O que é que você teria a mais para colocar para lavar? É isso? É para fazer a limpeza básica para ele. É para Você queria ver a questão da terra, né, fazer esse curativo, né? Deixa eu lhe dizer, a técnica de um curativo, ela muda a depender de qual curativo você vai fazer. Exemplo, se você fosse fazer um curativo de acesso central e fosse no hospital, esse curativo ele é estéril. Se você vai fazer um curativo de lesões abertas, se você está no domicílio, esse curativo é limpo. Se você vai estar na unidade básica de saúde, esse curativo também é limpo. E aí o que acontece? Você pode usar luva de procedimento, entendeu? Então você pode lavar com soro. Se for um pé, você pode lavar esse pé com soro. Não é uma ferida, né? Se for um pé diabético, você pode lavar essa ferida com soro. Colocando um jato, que é o que você tem. Porque eu não vou dizer aqui para você, se a gente fosse dar assim, minuciosamente como é que você teria que fazer, vai lá dizer assim, se você usa uma agulha 40/12, nessa pressão. Não, essa realidade que a gente vê na verdade. A gente vê um transfix, colocar dentro de um soro e aquilo injetando para o curativo. Tá certo? Então é normal. Então aí colocou o soro mesmo, lavou a ferida, enxugou bom, né? Centro, né? Tem que cobrir, toda ferida tem que ficar fechada. Não, hidratante do corpo é do corpo, é hidratante corporal. E hidratante corporal é para o corpo. Hidratante para os pés é para os pés. E aí, a gente está começando a ver algumas notícias diferentes. E aí,
Você indicaria qual o trabalho dela também está muito fragmentado. E aí já não é, né? Na verdade, quando a gente fala, eu entendo que é uma senhora idosa, né, com a pele já muito seca, já tem a desidratação que é natural, em decorrência do processo de envelhecimento. Então, assim, quando a gente pensa no cuidado da pele de uma pessoa nessas circunstâncias, a gente vai falar desde o sabonete adequado, né, para a higienização. E a gente sempre fala que é utilizar sabonetes líquidos, glicerinados. E os hidratantes corporais, você pode utilizar qualquer um. Normalmente o antiéter, ele não tem essa capacidade de hidratação. O que ele faz mais é a umectação, né? Ele faz uma película como se fosse selando, mas hidratar mesmo, de fato, ele não vai fazer isso. Hidratação você vai conseguir por meio da ingesta hídrica, seja por água, sucos e por aí vai. E o uso de hidratantes corporais. Existem vários tipos de hidratantes, né, no mercado. A gente trabalha no serviço público e que assim, muitas pessoas não têm acesso. Dentro desses hidratantes existem produtos que têm uma capacidade melhor de hidratação. E aí, como a Cláudia já colocou durante toda a apresentação, são tecnologias, né? Algumas vão ter um potencial melhor no que diz respeito a isso de hidratação. Então, você pode utilizar do mais básico que existe, e existem também os dermocosméticos que têm uma capacidade melhor de hidratação, conseguem penetrar e hidratar melhor a pele, certo? Respondi? Aqui, do diabético, sem ter nenhuma ferida, sem dar uma proteção do diabético, qual você recomendaria hoje? O que existe melhor no mercado? Existem, gente, muitos hidratantes, né, como a Cláudia colocou. Para a região dos pés, a composição tem itens, né, que são específicos, como por exemplo a ureia, é um desses fatores que contribui para fornecer um melhor potencial de hidratação. Existem vários itens que você encontra disponível hoje no mercado, né, algum tipo de produto. Não, hidratantes dos pés que ele tem em sua composição a associação da ureia. Às vezes nem precisa ser um percentual. Tem ureia e glicerina já está de bom tamanho. Tem, ele tem. Aqui é um dos, na verdade, assim, o que a gente tem disponível, que a gente trabalha, né, dentro da nossa proposta, né, de trabalho, nós temos esses dois itens. Esse aqui, né, que é o dos pés, e esse daqui, que é o hidratante corporal. Um dermocosmético, né, que tem um bom potencial de hidratação, e esse daqui, ele tem ureia, no caso, a composição dele, a composição tem a 10%. Mas existem outros produtos, como a Cláudia colocou, é igual o sabonete, não é mesmo, Cláudia? Existem sabonetes que são sabonete íntimo, né, sabonete que é para o rosto, e assim o hidratante. E tem hidratante para o pé, tem hidratante para o corpo, cada um com as suas especificidades. Vocês têm alguma Dúvida mais, pessoal, do que a gente falou até aqui? fala, Só pegando um gancho aqui do colega, do amigo, né? Sobre essa questão do serviço que você está aqui fazendo demonstração, até de uns produtos de tecnologia de ponta, né? Vamos dizer assim, e no serviço público, vocês têm alguma dificuldade, por muitas das vezes, não dispor dessa tecnologia, vamos dizer assim? Pronto, até falar de serviço público, o que a gente trabalha é um pouco delicado, né? Porque, por exemplo, o Hospital Regional Norte, como eu disse a vocês, ele vai fazer 10 anos de serviço de sonoterapia em agosto agora, próximo, né? Nós temos as melhores tecnologias, não, mas nós temos um portfólio bem interessante de tecnologia, entendeu? Então, tudo muito assim encaminhado pela questão dos protocolos mesmo. Então, hoje a gente tem filme, hoje a gente tem alginato, hoje a gente tem hidrofibra, hoje a gente tem a carbono ativado com prata, entende? Hoje a gente tem vários adjuvantes, bastomias, bolsas, tem gases impregnados com PLG, temos protetor cutâneo creme, tem protetor cutâneo spray, a gente tem muita coisa lá. Mas assim, nada disso veio porque alguém achou que deveria vir para lá, não. Por isso que eu disse que quem muda a realidade onde a gente está somos nós profissionais.
Então, é a gente mostrar a necessidade. Olha, precisa. Olha, precisa. Terça-feira próxima agora, a gente está lá numa reunião com o colegiado, exatamente para mostrar o resultado da gente em relação à tecnologia que a gente usa lá, de uma forma, mas que de fato a gente quer ela de outra forma. Entende? Então somos nós que temos esse poder, porque nós temos o conhecimento. Então você começou, abriu, né, falando para a questão da gestão, do empreendedorismo, né? Então, dentro da sua gestão, então, ou seja, foi feito assim, você faz esse empreendedorismo. Né? A Elisiane falou isso aí também. Empreendedorismo, existem algumas formas de se empreender. A gente ou empreende, o intraempreendedorismo é aquele empreendedorismo dentro do local que a gente está. Quando você cria um processo novo de trabalho dentro da instituição que você está empreendendo ali. Entendeu? Quando você faz um curso e aplica algo daquilo ali, você está empreendendo nesse segmento. Entendeu? Quando você leva uma proposta nova para a gestão, você está empreendendo ali. Mas isso é um comportamento individual do existe um empreendedorismo que é social. Eu quero uma causa social e vou lutar por ela. A partir de hoje, todos os pacientes com lesão medular, vai ter uma associação de pacientes com lesão medular, a gente vai ter encontro assim, uma causa social. Vou falar com o Luciano Huck para adquirir isso para aquele grupo social. E o privado, que é uma característica do nosso, por exemplo, né? E aí você com seu negócio próprio. Então existe. E aí existe hoje esse marco que é o empreendedorismo digital, né? Então, todo mundo está nas redes sociais, fazendo das redes sociais o seu negócio, impulsionando isso e vendendo. A gente está aqui, ó, dizendo empreendedora nata também, né? Então, isso é comportamento empreendedor. E a gente vai mudando, por isso que eu digo, está nas nossas mãos esse poder. Eu me lembro, eu trabalhei na Santa Casa, eu não sou tão velha assim, eu trabalhei na Santa Casa 10 anos. E os 10 anos que eu trabalhei na Santa Casa, a gente passou de enfermeira assistencial do serviço de clínica médica para um serviço que a gente criou e desenvolveu lá dentro. Cheguei para a direção, fiz a proposta, pode, sai do serviço, assume. Não tinha nada e lá na Santa Casa, de repente começou a ter alginático, a gente criou uma casuística dentro do serviço da ginecologia para as infecções de sítio cirúrgico, tinha tudo lá. Tinha um alginático de calço, tinha tudo, não. Hoje a gente tem o conforto de ter um serviço dentro de uma instituição que nasce com o serviço, é diferente. A gente fez seleção para enfermeiros daquele serviço de fisioterapia, é diferente. Não tem tantas lutas, as lutas hoje são outras. A luta hoje não é para dizer que nós precisamos de tecnologia, que nós precisamos de fisioterapeuta para dar esse suporte assistencial. A luta hoje é para a gente ter mais tecnologia, né, diferentes, mudar, padronizar, treinar, mas isso também é posicionamento. Todos vocês são capazes de fazer isso. Não é porque eles têm esse para pegar, não tem nada a ver com isso. Do jeito que a gente fez, do jeito que a gente chegou, vocês são capazes de ir muito além. A necessidade, né? De você estar diante daquela pessoa e você ver que aquela pessoa está precisando. E você saber que dá resultado e mostrar e implementar isso lá. Vou trabalhar com isso. Igual, não sei como for o professor, vamos ver se vai sair mais barato ou mais caro. O que é o mais barato? Quanto mais dias o paciente fica mais caro. é mais caro. Então, se eu puder utilizar algo que possa passar menos dias, eu posso ficar doendo. E o paciente também. Você tem perguntas? A gente fechar essa mapa? Olha, muito obrigada pela participação de vocês.